O imperador romano Marco Aurélio apaixonou-se muito cedo pela filosofia. Marcado pelas leituras de Epiteto, ele escolheu a escola estoica e ele foi o último grande pensador dessa escola. Com a idade de 40 anos, ele sucedeu Antonino à frente do Império Romano. O Império, na época que ele assumiu, era ameaçado no interior por revoltas e nas fronteiras por invasões. E é durante as suas campanhas frente aos povos germânicos que ele escreve as suas Meditações. A obra Meditações é um livro redigido então por Marco Aurélio no dia a dia de sua campanha, sobre a vida, sobre a morte, sobre as grandes questões do ser humano. Ao escrever as Meditações, ele não tinha como objetivo publicá-las, mas apenas refletir sobre as questões humanas. E a grande questão que ele pretende responder é a seguinte: como viver estoicamente? Como ter uma vida estoica? Destacarei neste vídeo apenas 4 pontos da obra Meditações de Marco Aurélio. O primeiro ponto é que o sábio deve viver segundo a natureza. Marco Aurélio então retoma aqui a tese fundamental do estoicismo, que é viver segundo a natureza. E aqui há 2 sentidos. O primeiro sentido é respeitar as leis da natureza, ou a razão universal, seguindo para isto a via da nossa natureza particular. Viver de acordo consigo é, portanto, viver em harmonia com o todo. O sábio, então, toma como guia o seu Deus interior. O Deus interior é uma parcela do Deus cósmico, e esse Deus cósmico está em cada um de nós a partir do Deus interior. Devemos, portanto, seguir, segundo o estoicismo, segundo Marco Aurélio, uma disciplina a partir das 3 funções da alma: controlar o nosso julgamento, alegrar-se com aquilo que acontece e não lançar-se senão às ações úteis e importantes para a comunidade. O segundo ponto deste vídeo é sobre controlar o nosso discurso interior. Pela sensação, a alma é afetada pelas coisas exteriores, como os objetos, os acontecimentos de modo geral. E esses acontecimentos produzem na alma representações, imagens. Estas vão em seguida ser refletidas pela alma, que produz sobre elas um discurso interior. Este pode ser adequado quando a alma descreve a coisa tal como ela é na realidade, mas ele pode ser também inadequado quando a alma atribui a ele percepções internas, subjetivas, a partir de paixões ou preconceitos. São esses últimos que perturbam a paz da alma, e não as coisas em si mesmas. O sábio também deve controlar o seu discurso interior e deixar de lado o falso ou o duvidoso. E é no poder absoluto que ele tem sobre o seu julgamento que está a liberdade. O terceiro ponto diz que nós devemos nos alegrar com aquilo que nos acontece. O curso dos acontecimentos é totalmente determinado pela razão universal. Portanto, é preciso reintegrar o que nos acontece com o todo, com o movimento geral do todo, no seio do qual todos os eventos acabam se harmonizando. Portanto, o sábio não deseja mudar a ordem do mundo. O sábio aceita a ordem do mundo, porque a ordem do mundo possui uma harmonia. O sábio ele não se revolta com o seu destino, ele não se revolta com aquilo que acontece com ele, pois ele sabe que existe uma harmonia, que existe uma ordem do mundo. Devemos agir de tal forma que nós devemos nos afeiçoar com aquilo que depende de nós, e não com aquilo que não depende de nós. E isso já tem uma inspiração em Epiteto, que já dizia: há coisas que deliberamos, há coisas que não deliberamos. Então devemos tentar modificar aquilo que deliberamos e não lutar contra aquilo que não deliberamos. Eis então a disciplina do desejo: alegrar-nos com aquilo que nos acontece. O quarto e último ponto diz que nós devemos apenas fazer aquilo que presta serviço à comunidade humana. O sábio se compreende como membro da comunidade do mundo, e essa comunidade do mundo é a comunidade dos seres racionais. Ele também somente deve realizar ações próprias à sua natureza, elevando-se de um ponto de vista individual, egoísta, a um ponto de vista universal, do bem comum. Então é a passagem aqui do egoísmo ao bem comum. O sábio entende que fazer bem aos outros é fazer bem a si mesmo. Ele é guiado pela ideia universal de uma justiça divina, do bem comum, da coletividade, e não do egoísmo. Cumprir o papel que a providência lhe atribui é trabalhar para o bem da pátria, da comunidade, do todo. Por quê? Porque eu não sou apenas um cidadão da minha cidade, mas eu sou um cidadão do mundo. Finalizo o vídeo citando Marco Aurélio na sua obra Meditações. Diz ele:
O privilégio do ser humano de bem é acolher com satisfação e amor o que lhe acontece. Até mais.